Glória a Deus. Conferência da visão, somente para eles, somente para os jovens. Glória a Deus por isso. Amados, nós vamos orar ao Senhor nesta hora, antes de nós lermos a palavra. Vamos estar orando a Deus, amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, muito obrigada no nome de Jesus por estarmos na casa do Senhor e pelo privilégio de te prestarmos culto, Deus. Obrigada porque fazemos parte da família do Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá este privilégio também de ouvirmos a tua voz, de sermos tratados, curados, libertos. Senhor, e é isto que desejamos nesta noite. Nós te pedimos que em nome de Jesus, a ação poderosa do teu Espírito, com liberdade, aconteça no meio de nós, Senhor. Que cada uma vida neste lugar possa ser apanhada pelo teu amor, possa ser apanhada pela tua graça, pela presença maravilhosa do teu Espírito. Senhor, vem falar conosco. Senhor Jesus, nós vamos falar da tua pessoa e nós desejamos, Senhor, que os ouvidos sejam destampados, que o coração seja aberto, Senhor, para que receba a tua palavra. Senhor Jesus, dá-nos unção, autoridade para falarmos da tua pessoa, da pessoa maravilhosa que tu és, Senhor. Que cada um de nós recebamos a tua palavra hoje como semente maravilhosa e que nossa terra, a terra do nosso coração, seja uma terra fofada pela fé, uma terra fofada, Senhor, pela aceitação. Oh, meu Deus, faz uma obra gloriosa aqui, Senhor. Nós entregamos este momento no comando, na direção do teu Santo Espírito, e eu me sujeito a ele de bom grado, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Lucas, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. E vamos ler também Atos 10, 38. Então fica Lucas, terceiro evangelho. Depois você vai para frente um pouquinho. Então Lucas, João, Atos. Amém? Atos 10, versículo 38. Todos já acharam? Amém? Quem achou, diga achei. Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13 diz: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Amém? Agora vamos para Atos. Vai para frente aí, nós estamos em Lucas, João e aí vem Atos. Atos capítulo 10, versículo 38. Amém? Diz assim, 10:38 de Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Eu vou estar falando com os irmãos nessa noite sobre Ele quer te fazer bem. Ele quer te fazer bem. Eu queria que você já abençoasse o seu irmão. Olha para ele e diga para ele com muita alegria: Jesus quer te fazer bem. Fala para ele aí. Jesus quer te fazer bem. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Queridos, nesse final de semana, nós vamos estar comemorando a Páscoa, né? A Páscoa do Senhor. E exatamente amanhã, que é a sexta-feira, é comemorada a Paixão de Cristo, a sexta da Paixão, não é verdade? E hoje é o dia que antecede. E a Páscoa é a Páscoa de Jesus. A razão da Páscoa, o motivo da Páscoa está em cima de quem? Da maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Amém, queridos? E é por isso que exatamente hoje, quinta-feira, que antecede a Páscoa, né, a Paixão da sexta-feira, eu quero falar com os irmãos sobre a pessoa maravilhosa de Jesus. Eu quero falar com os irmãos sobre o amor de Jesus. Nós não vamos nos deter a fatos históricos, não vamos nos deter a coisas teológicas e nem ao ministério de Cristo para estar definindo razões de Páscoa. Por quê? Porque nós vamos falar disso no domingo. Mas eu queria falar com você sobre a razão da Páscoa, que é Jesus, mas sobre o amor dele, sobre a compaixão dele, sobre o seu maior querer. Qual é o maior querer de Jesus? Me fazer bem, te fazer bem. Esse é o maior querer de Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra de Deus, para estar inclusive confirmando isto, a palavra do Senhor em todo o ministério de Jesus Cristo, ela confirma esta missão de Jesus de nos fazer bem. Ela confirma esse desejo de Jesus Cristo de só nos fazer bem. A Bíblia fala que Jesus fez bem a uma mulher desprezada no poço de Jacó. Aquela mulher no poço de Jacó, que tinha uma vida moral duvidosa, complicada, mas Jesus, mesmo naquela época, sendo ela uma mulher discriminada pela sua situação moral, né, sua condição moral, ainda assim, Jesus fez bem a ela. A Bíblia diz que Jesus chegou a ela, conversou com ela, revelou o coração dela e libertou aquela mulher. Aleluia! Ele fez bem. Mas não para por aí. Eu dei uma pincelada somente em alguns momentos e situações em que Jesus demonstrou a sua bondade para com as pessoas. Jesus também fez bem a uma mulher enferma por 12 anos. A Bíblia diz que esta mulher estava enferma por causa de uma hemorragia. E por 12 anos esta mulher sangrava. Era considerada uma pessoa imunda por causa do seu estado de sangramento. Mas a Bíblia diz que ela se arrastou. Ela foi até Jesus e disse: se eu somente tocá-lo, eu serei curada. A Bíblia diz que Jesus fez bem a ela e a libertou daquela doença. Ela saiu dali curada, a ponto de o Senhor Jesus dizer: alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Mas Jesus disse: não. Alguém me tocou diferente, porque eu sei que de mim saiu poder. E aí o Senhor revelou aquela mulher, e o Senhor a abençoou. Aleluia. Queridos, Jesus fez bem a uma mulher com 12 anos, numa enfermidade considerada humilhante. Mas não parou por aí. Jesus fez bem a mulher corcunda por um demônio há 18 anos. A Bíblia diz que havia uma mulher que andava corcunda, e ela estava há 18 anos vivendo nesta posição. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus a viu, a libertou daquele espírito de corcunda, e aquela mulher foi livre. Aleluia. Porque ele faz bem. Aleluia. Jesus faz bem. Mas Jesus fez bem também a um homem cego. A Bíblia diz, isso é um só que eu comento aqui, mas Jesus curou vários cegos. Mas este era interessante porque ele estava cego há muitos anos. Há 38 anos. Aquele homem estava cego. Mas a Bíblia diz que Jesus fez bem a ele e lhe restaurou as vistas. Aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus fez bem a ele. Jesus fez bem a uma família, a um pai de família desesperado por causa do seu filho que estava morrendo. A Bíblia diz que Jesus foi e curou o filho deste pai. Aleluia. Jesus também fez bem a uma mãe que acabara de perder seu filho e era já uma viúva, a viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus chegou, tocou aquele corpo e o menino ressuscitou. Diga: Jesus faz bem a mim. Aleluia, Ele faz bem a nós, aleluia, mas não para aí. Jesus também fez bem ao moço gadareno, escravizado por uma legião de demônios. A Bíblia diz que ele precisava ser acorrentado, ficar acorrentado, e ficava no cemitério, acorrentado junto a sepulcros. Para quê? Para que ele não machucasse pessoas, ele próprio se cortava. Mas Jesus chegou e fez bem a ele, libertou aquele moço das garras do diabo. Oh, que coisa maravilhosa é o nosso Jesus, aleluia. A Bíblia também diz que Jesus fez bem a uma outra mulher pecadora, prestes a ser apedrejada. Todos estavam prontos a apedrejá-la. Ele vem e começa a escrever no chão. Não se sabe o que ele escreveu, mas aquilo que ele escreveu incomodou aos ouvintes e aos apedrejadores, porque a Bíblia diz que todos, um a um, foram embora. Sabe por quê? Porque Jesus queria fazer bem àquela mulher. Ele perdoou os seus pecados. Ele libertou aquela mulher daquela escravidão do pecado. Jesus também fez bem a um homem religioso, a um líder da religião, mas que tinha sede pelo Deus vivo. A Bíblia diz que Jesus fez bem a ele. Amados, o mesmo Jesus que na história bíblica, que em todas as páginas da Bíblia, especialmente no Novo Testamento e nos Evangelhos, fez bem a todas as pessoas que se aproximaram dele. Ele está aqui nesta noite, aleluia. Ele já recebeu adoração através dos cânticos. Ele quer tocar em você e fazer bem a você nesta noite também. Aquilo que você precisa, Jesus está aqui e quer te fazer bem, aleluia. Queridos, eu quero ir com você para que nós entendamos algumas coisas, porque nesse texto que nós lemos de Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13, esse homem leproso, ele experimentou esse maior querer de Cristo com relação aos homens, o querer nos limpar, nos fazer bem. Esse homem disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me limpar. Jesus Cristo disse um sim sonoro, um quero sonoro. Ele disse: eu quero te limpar. Por quê? Porque Jesus quer nos fazer bem, aleluia. Queridos, Deus deseja que eu e você conheçamos este Jesus, que não é um Jesus da religião, que não é um Jesus líder religioso. Muitas pessoas têm Jesus como aquele que é o líder de uma religião, a religião chamada cristianismo. Mas Jesus não é líder de religião alguma. Oh, aleluia. Por quê? Porque Jesus, Ele é Deus. Ele é aquele que quer se relacionar conosco. Ele não é aquele que quer ficar num patamar onde não se pode tocá-lo e não se pode acessar, onde não se pode ter uma comunhão. É certo que Ele é Deus, Ele está no trono, mas Ele também está no meu coração. Ele quer entrar também no teu coração. Ele está lá na hora que a minha vida está com problemas. Ele é Jesus, Ele é Jesus próximo a mim e próximo a você.
Eu quero nesta noite que você vá comigo para entendermos juntos que bem Cristo quer fazer na minha e na sua vida. Porque Ele não quer que você o veja como um líder de religião, mas Ele quer que você o veja como um amigo inseparável, como aquele que anda com você. Amém, amados? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o bem que Cristo faz na minha e na sua vida. Sabe qual é? Ele quer te dar a paz que excede todo entendimento. Aleluia, diga paz. Vira para o teu irmão e diga isso que você precisa. João 14, abra sua Bíblia em João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você estava em Atos, é só voltar um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 27. Esse texto é um texto bastante conhecido. Alguns até acredito que sabem de cor e devem sabê-lo. Se não sabe, te aconselho e te motivo, em nome de Jesus, a decorá-lo. Diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Agora Filipenses. Filipenses fica lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá para o final. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Filipenses 4, 7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Que bem Cristo pode fazer na minha e na sua vida. Ele quer nos dar a paz, que excede o entendimento. Queridos, a ausência da paz é ansiedade e desespero. A ausência da paz não é a guerra. A ausência da paz, paz que eu digo, paz interior. A ausência da paz é ansiedade, é desespero. O tempo que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo sem paz, onde as pessoas cada vez mais, e isso é estatístico, cada vez mais estão desenvolvendo doenças de alma. Cada vez mais eles estão desenvolvendo síndromes de problemas da alma. Cada vez mais as pessoas estão ficando depressivas. Algumas dessas síndromes você conhece, quem sabe você tem sido vítima de alguma delas. Síndrome do pânico, medo de tudo e de todos, síndrome do pensamento acelerado, não tem paz porque não para de pensar, sabe assim, acelerado. Síndrome da ansiedade, ansiedade em extremo, a ponto de ter alergias, a ponto de ter dores de cabeça, a ponto de ter fome exagerada ou não querer comer nada. Síndrome clínica. Alguns podem até achar estranho isso, mas isso está nos relatos de psicologia. Síndrome clínica igual a fibromialgia. Já ouviu falar? Quantos já ouviram falar de fibromialgia? Pois é. A fibromialgia que se manifesta de que maneira? Dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Traz sintomas de fadiga. A pessoa acorda sempre cansada. É uma síndrome que não se encontra causa orgânica. E o nome que estão dando para esta síndrome chama doença da alma. Ah, mas está no físico. Mas ela provém da alma. Está faltando paz.
A paz que não vem por dinheiro, que não vem por título, que não vem por posição social, que não vem por causa de alguém do nosso lado, tipo um marido, uma esposa, um namorado, que não vem por uma viagem. Ela não vem por esses meios, mas ela só pode vir por Jesus Cristo. A razão de todas essas doenças de alma é a falta da verdadeira paz. Por que a falta da verdadeira? Porque existe a falsa. Qual é a falsa paz? Eu estar bem quando tudo ao meu redor está bem. Quando as circunstâncias são favoráveis a mim. Quando tudo que eu desejava está acontecendo. Quando eu não tive más notícias nenhuma. Quando eu não passei por nenhuma luta. Essa é a falsa paz. Mas Jesus Cristo a definiu bem e disse: a minha é diferente dessa. A do mundo, ela depende das circunstâncias favoráveis. Mas a minha não precisa das circunstâncias. A minha é uma satisfação plena no seu interior, que independe se as coisas pelo lado de fora estão correndo bem ou não. Por isso ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não tenha medo, aleluia. Porque Ele é a nossa paz. Jesus quer te fazer bem nesta noite, meu amigo, meu irmão. Ele quer te dar a paz dEle. Ele está aqui, te trouxe neste lugar para te fazer bem, para te libertar, para trazer sobre o teu interior a paz que Ele oferece, aleluia. A Bíblia diz que essa paz é tão espetacular, é tão tremenda, que o apóstolo Paulo declara, ela excede todo entendimento. Isto é, não dá para entender como que uma pessoa pode ter paz acontecendo problemas horrorosos ao redor dela. Como que uma pessoa pode ter paz aprisionada dentro de um cativeiro. Como que uma pessoa pode ter paz quando está debaixo de perseguição de morte. Como? Por causa daquele que nos faz bem, Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas, na prisão, depois de já terem sido açoitados, eles cantavam, oravam, adoravam a Deus na prisão, aleluia. Sabe por quê? Porque eles tinham a paz que excede todo entendimento. Jesus quer te fazer bem, meu irmão. Alguém poderia dizer: pastora, mas eu já tenho Jesus Cristo, então eu tenho a paz. Amados, existem muitos casos, e eu digo isso de forma triste e infelizmente, de cristãos desenvolvendo depressão. E aí você perguntaria: mas pastora, é uma doença detectada pelos médicos? Sim. Ela vem da alma. Mas por que crente desenvolve? Porque também crente pode ter falta da paz verdadeira. E por que, pastora, se Jesus é aquele que nos faz bem na nossa alma? Queridos, uma coisa é nós termos todo o bem à nossa disposição. A outra coisa é nós acessarmos este bem. Jesus Cristo deseja que eu e você não o conheçamos. Por isso que eu disse no início a respeito desta posição. Não o conheçamos como o Deus da religião, como o Jesus histórico que revolucionou o mundo.
mas que o conheçamos como Jesus meu, como Jesus que anda comigo, como Jesus que é maior do que a minha necessidade, como Jesus que é maior que os meus medos, como Jesus que está presente todos os momentos na minha vida. É diferente. Jesus deseja que eu e você entendamos que Ele quer nos fazer bem. E não somente quando eu venho à igreja, mas Ele é um Deus presente. Ele é chamado Emanuel, o Deus comigo, o Deus conosco. Aquele Deus que está lá comigo quando o diabo bate na minha porta. Quando Ele quer trazer sofrimento e desespero ao meu coração. Jesus Cristo está comigo e diz para mim: não te deixo e nunca te desamparo, eu estou cuidando de você. Aleluia. Esse é o nosso Deus presente que nos faz bem, meus amados. É importante que eu e você entenda que o bem que Jesus nos faz é nos dar a sua paz. Então, igreja, mesmo você que é cristão, se liga nisso e comece a entender que você tem um Deus presente para te abençoar. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ele quer dar a paz para todos nós e nos curar de toda síndrome que entrou por causa de quê? De uma alma vazia sem Deus. Uma alma cheia não tem espaço, meus amados. Uma alma cheia, ela é plena de Jesus. Não tem espaço para isso. Mas ainda que bem Cristo pode fazer na minha e na sua vida. Ele quer te libertar de toda escravidão. Olha o que diz João 8,34. Olha o outro bem que Jesus faz na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. 8, versículo 34, desculpem. 8,34 diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amém, amados? Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Há um outro bem maravilhoso que Jesus faz a todos nós. Oh, glória a Deus. Ele nos liberta da escravidão. Você poderia dizer assim: mas pastora, eu não sou escravo de nada. Inclusive, o Brasil não tem mais escravatura, porque a princesa Isabel já assinou a Lei Áurea. Então não existe mais escravidão. Eu quero dizer para você que eu não estou falando dessa escravidão política. Eu estou falando de uma outra escravidão. É a escravidão do pecado. E aí você pode dizer: mas pecado escraviza? Jesus Cristo acaba de nos dizer aqui neste texto: aquele que vive pecando é escravo do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, versículo 6, ele diz que somente em Cristo o corpo do pecado é destruído e deixamos de ser escravos do pecado. Muitas pessoas, e às vezes até os cristãos, diga-se de passagem, pode achar o pecado inofensivo, inclusive até gostoso demais. Mas na realidade, o pecado não é inofensivo, ele é perigoso, ele é tirano. Por que tirano? Porque ele domina, ele exerce domínio sobre a vida da sua vítima. Ele faz com que a vítima não tenha domínio de nada.
O pecado é tirano, o pecado é destruidor. Ele pega uma pessoa e a torna um animal de coleira na mão. Ele pega como se fosse um animal e coloca a coleira. E quem domina aquela pessoa é a sua carne, os seus desejos desenfreados. E também o outro agente desse domínio é Satanás. Vou dar alguns exemplos de escravidão. Escravidão do engano espiritual. Sabe qual é essa? Não consigo entender as coisas da palavra de Deus. Não consigo entender essas coisas de Bíblia. Não consigo entender isso, não consigo entender aquilo. Ah, mas como assim Deus? Só Jesus salva. Tem que ser outras coisas também. Todas as religiões levam até Deus. Escravidão do engano espiritual. A Bíblia diz que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. A Bíblia diz: eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém mesmo vem a Deus Pai se não for por mim, disse Jesus. Mas o engano espiritual que domina a vida da pessoa, há uma escravidão ali. Por que uma escravidão? Porque a pessoa constantemente vive pecando. Qual é o pecado dela, pastora? Se afastar de Deus, colocar outros deuses na frente dela, idolatrar aqueles deuses e dizer: isso é o meu Deus. Pecado. Escravidão. Ouve a palavra e sai deste lugar reclamando? Ouve Deus falar, mas os ouvidos é tapados. Os olhos não conseguem enxergar, a mente é embolada. Engano espiritual. O inimigo está agindo. Por quê? Porque o pecado escraviza, torna uma pessoa escrava. Queridos, mas não fica só aí não. Há uma outra escravidão. A escravidão dos vícios. Álcool, drogas, cigarro, prostituição, imoralidade de todo tipo. E vai por aí afora. Vida desenfreada para fazer tudo de errado, que dá na cabeça faz, destrói, prejudica todo mundo. Vícios. Escravidão. Por que escravidão? Porque a pessoa não consegue parar. Eu paro sim quando eu quero. Para nada. Passa anos, a pessoa envelhece, fica gordo, gorda, né? Porque vai envelhecendo, vai engordando, né, gente? A gente ganha 20 quilos a mais. Alguns ganham 30 quilos a mais, 40 quilos a mais. Não vou nem falar mais nada, porque é uma decepção isso daí. Não tem jeito, né? Pois é. Amados, escravidão. Passa ano, sai ano, continua a mesma água de batata. Qual é a água de batata? Cheio de problema, viciado em tudo quanto é coisa ruim. Muda de igreja, continua viciado. Porque não é a igreja que faz. É Jesus que te faz bem, meu irmão. É Jesus que te liberta, meu irmão. Esse bem extraordinário que Ele faz na nossa vida, Ele quebra as cadeias do diabo, aleluia. E quando Ele entra, Satanás tem que sair. E quando Ele entra, a força do pecado é desaparecida. Glória a Deus. Mas a palavra ainda nos mostra que há outras escravidões. É a escravidão dos comportamentos. Pessoas odientas, pessoas maldizentes, pessoas incrédulas, pessoas cheias de problema, de encrenca, linguarudas, agressivas, orgulhosas. Práticas que não conseguem largar.
comportamentos que têm destruído casamento, têm destruído família, têm destruído relacionamentos sociais, têm destruído até o emprego. Esses dias mesmo, nosso filho Mateus, cadê ele? Está aqui? Aleluia, Jesus. Não, se ele foi arrebatado, eu também tinha que ser, irmãos. Dá licença, e você também, meu irmão. Aleluia. Vamos lá. O Mateus, nosso filho, contou para nós. Ele trabalha numa empresa ligada à Bolsa de Valores, não é isso, pastor? E nessa empresa, eles têm bastante assim, facilidades para o funcionário. Bastante facilidades. Aquela empresa que não enche a paciência, não te prende, não fica, entendeu? Não tem aquela perseguição, porque tem umas empresas que, só Jesus, né? É uma empresa até light nesse aspecto. E as pessoas têm banco de horas, sabe aquela coisa assim mais flexível, tal. Você pode pagar suas horas se você chegou mais tarde. Uma coisa assim, cada um no seu quadrado. Tudo bem. Mas tinha um determinado homem lá, que desde quando meu filho entrou nessa empresa, esse homem tem sido alvo das nossas orações. Porque, sabe o cão chupando manga? Pronto, ele. É aquela pessoa que arruma confusão, que encrenca. Estou falando de ti, meu amor. Que arruma confusão, encrenca, né? Tudo que vai... E ele era um funcionário de muitos anos, com bastante conhecimento na empresa. Funcionário, tipo assim, móveis e utensílios da empresa. Pois é, patrimônio já. Esse homem era um senhor... Não era tão velho, mas ele já era mais velho do que os mais jovens lá. Mas isso não quer dizer nada. Tem um monte de gente de cabelos brancos, como a irmã Lourdes, que é quase uma adolescente. Cadê ela? Não está aí? Lindona, né? Que fez 89 anos. Tá firme e forte, irmã Lourdes. Né? Glória a Deus. Então, não é porque ele é mais velho. Mas esse homem... ele era assim, olha, só dava trabalho na empresa, todo mundo reclamava dele. Por quê? Porque ele era ranzinza, iam perguntar para ele alguma coisa, ele dava patada, ele resmungava, ele era grosseirão, ele humilhava as pessoas na frente de todo mundo. É uma coisa de louco. Agora, recentemente, o Mateus disse para nós, vai haver uma reunião. E quer que todos estejam para falar a respeito de um funcionário da empresa. E fizeram a tal reunião. E foi comunicado que o senhor fulano de tal foi mandado embora por causa da sua ranzinzice, sua falta de coleguismo, sua capacidade de se relacionar bem com as pessoas. Então, queridos, ser chato, chata, carrancudo, carrancuda, ranzinzo, ranzinza, mal-humorado o tempo todo, isso vai te trazer problemas. Isso é uma escravidão. Mas Jesus quer te fazer bem, aleluia. Ele está aqui para te fazer bem, para te libertar de toda escravidão, de comportamento, tipo, sou assim, sabe a síndrome da Gabriela? Não é a Gabriela Gabi da igreja, não. É a Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Lembra? Síndrome da Gabriela. Nasci assim, você sempre assim, não mudo não. Vai nessa. Vai nessa. O futuro não é legal. Escravidão. O Senhor quer nos libertar de toda escravidão. Ele quer nos fazer bem. Mas, queridos,
eu e você precisamos ir até Ele. Amém? Assim como o leproso, a Bíblia diz que quando o leproso viu a Jesus, ele foi até Ele e disse: Senhor, primeiro a Bíblia diz assim, ele foi até Ele e o adorou. E depois de o adorar, ele disse: Senhor, se quiseres, pode me limpar. E Jesus, como sempre quis fazer o bem ao homem, ele disse: eu quero, fica limpo, aleluia. Queridos, para que eu e você sejamos libertos de toda e qualquer escravidão na nossa vida, é necessário que nós tomemos posição. Nós primeiro temos que reconhecer estas escravidões, temos que reconhecer o nosso pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então precisamos reconhecer. A Bíblia diz que temos que nos arrepender dos nossos pecados. Existe uma moda nessa sociedade pós-moderna que você não precisa se arrepender de nada. Tudo que acontece na sua vida tem que acontecer, é mesmo? Pois a palavra de Deus, o manual de vida de Deus para mim e para você, é que você precisa se arrepender. E é todo dia. Arrependei-vos e convertei-vos, diz a mensagem do Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados e tenham depois tempo de refrigério pela palavra do Senhor. Então é importante, é necessário, é indispensável. Então eu preciso ir até Jesus. Assim como o leproso foi, ele foi até Jesus e o Senhor o tocou. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, a mulher da hemorragia, ela ouviu falar que Jesus estava passando pela sua cidade. Ela foi se arrastando porque ela devia estar muito anêmica. 12 anos uma mulher tendo hemorragia. A Bíblia diz que ela foi mesmo anêmica, mesmo se arrastando, ela foi até Jesus e ela foi curada. Aleluia. Queridos, posição. Eu preciso tomar posição para ir até Jesus. Ele quer me fazer bem. Ah, não, Jesus escolheu fulano para libertar, para curar e não a mim. Não existe filho predileto. Jesus ama a todos nós de forma igual. Ele quer nos fazer bem a todos. Mas eu preciso querê-lo como meu Deus. Eu preciso correr para os braços dele e dizer para ele: Jesus, me faz esse bem. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto da depressão. Eu quero ser liberto das síndromes da alma, dos problemas de alma. Eu quero ser liberto dos vícios. Eu quero ser liberto da ranzinzice, dos comportamentos errados que me trazem dores e sofrimentos. Senhor, eu quero ser liberto. Ele está aqui, você pode falar isso para ele. Aleluia! Oh, glória a Jesus Cristo, aleluia! Queridos, mas ainda, que bem Cristo quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer te fazer amigo de Deus. Diga, isso é bom. Amigo de Deus. Oh, que coisa boa. Lá em Efésios capítulo 2, olha o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 2, finalzinho lá da Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aleluia. Queridos, o outro bem que Cristo quer fazer na minha e na sua vida, Ele quer te tornar amigo de Deus. Amém? Você vai falar, pastora, mas como assim, inimigo de Deus, amigo de Deus? A Bíblia diz que o pecado nos tornou inimigos de Deus.
Tanto é que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele deu um grito, lembra? Qual foi o grito que ele deu? Pai, por que me virastes as costas? A Bíblia diz que o Pai virou as costas para Jesus. Ele declarou: Deus meu, por que me desamparastes? Em outras palavras, por que me virou as costas? Sabe por quê? Porque Jesus estava coberto dos meus e dos teus pecados. E dos pecados de toda a humanidade. O pecado faz inimizade entre a minha vida e Deus. Mas Jesus veio para me fazer um bem enorme. A Bíblia diz que Jesus, pela sua morte na cruz, ele reconciliou-nos com Deus novamente. Ele quebrou a inimizade. Ele me fez amigo de Deus novamente. Aleluia. O Senhor, ele me faz bem. Ele me torna amigo de Jesus Cristo. Você pode dizer: pastora, mas eu já sou crente, eu sou amigo de Deus. Meu irmão, todas as vezes que nós pecamos e que nós não nos arrependemos, nós estamos travando inimizade com Deus. Assim como Deus não aguentou olhar para Jesus no Calvário, ele também não aguenta os nossos pecados. Ele nos ama, mas não ama o nosso pecado. Então é importante que eu e você entenda isso. Jesus já fez um enorme bem a nós, nos tornando amigos de Deus. Então vamos banir da nossa vida o pecado. Pastora, mas não vamos ser perfeitos, sim. Mas nós precisamos nos arrepender e pedir o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Sabe o que a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A amizade está reatada de novo, aleluia. Amigos de Deus, Jesus Cristo me deu este bem, me faz este bem. A palavra de Deus diz em Tiago 4,4 que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. E quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus já fez este bem. Ele me reconciliou com Deus. Há pessoas que dizem assim: olha, mas eu gosto de Deus, mas com Jesus assim, Jesus é o Filho, não tenho muito a ver. Você nunca será amigo de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. A única maneira de chegarmos até Deus é por intermédio de Jesus. Por isso ele é a pessoa maravilhosa da qual estamos falando hoje, aleluia. Ele é Jesus, o Filho do Deus vivo, mas o único que pode me reconciliar com Deus. É o único. Então, ele está te fazendo um enorme bem nesta noite. Ele está dizendo para você: eu te faço amigo de Deus. Eu te reconcilio com meu Pai. A cruz, inclusive, ela tem este formato, não é mesmo? A cruz aponta o quê? Homem para com Deus, reconciliação. Amém? E homem para com homem. Reconciliou os povos nele, gentios e judeus. Agora todos podem receber a salvação, porque a cruz me reconciliou com Deus e com meu irmão, aleluia. A cruz é a reconciliação da amizade com o Senhor. Ele quer me fazer bem e Ele está aqui nesta noite para reconciliar você com o Todo-Poderoso, para dizer para você que você não precisa ser inimigo de Deus, que você não precisa ter medo de Deus, porque Jesus Cristo é a ponte, é o caminho para você se tornar amigo de Deus, aleluia.
E por último, queridos, que bem Cristo faz na minha e na sua vida. Ele quer te dar vida abundante. Aquele texto de João 10:10, quem se habilita, irmão? Você aí que conhece a Bíblia. João 10:10, quem se habilita a falar de cor? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 29 mil pessoas estão levantando a mão, estão dizendo que vai falar. Ó, que coisa, vamos devagar. Cadê? João 10:10. O que diz João 10:10? O ladrão eu vim. Eita Jesus, vamos corrigir isso daí, né? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aleluia! Glória a Deus! Uhul! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 10 de João, versículo 28, diz que o Senhor Jesus, Ele nos dá vida eterna. Ele nos dá a vida e ninguém pode tirar das suas mãos a ovelha. Isto é a vida que Ele dá. Por quê? Porque Ele deu vida eterna. E lá em João capítulo 14, versículo 2 e 3, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele ia preparar-nos um lugar lá no céu, que não turbasse o nosso coração, que não ficássemos com medo, mas entendêssemos que Ele ia para o céu preparar-nos lugar. E quando Ele estivesse lá, Ele voltaria para nos buscar, para estarmos com Ele. Isso, queridos, aponta para o quê? Para a vida eterna. Mas eu quero falar com você o que significa esta vida abundante que Cristo nos dá. Qual foi o bem maior? Esse é o bem maior. Essa é a porta de todas as bênçãos. Vida. Por que, pastora, vida? Porque todos estávamos mortos. Diz a palavra de Deus que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus Cristo nos deu vida. E vida com abundância. Diga amém, irmão. Aleluia! O Senhor nos deu vida. Recriou o nosso espírito. Antes não enxergávamos nada. Não víamos nada. Nos afundávamos no pecado e na destruição. Mas quando Cristo entrou na nossa vida, Ele nos deu vida. E essa vida abundante, muitas das vezes nós a interpretamos erradamente. De que maneira? A vida abundante é ter carro, casa, um monte de bens, casar, ser feliz, entende? É uma interpretação muito terrena. Vai muito além do que isso. É claro que quando Jesus entra na nossa vida, tudo melhora. Lembra da musiquinha da pastora? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Isso, aleluia! Sempre melhorando, né? É certo que quando Jesus entra as coisas melhoram. Aquele que passava fome não vai mais passar. Aquele que não tinha família, não era acolhido, não vai ficar mais sem. Por quê? Porque o Senhor vai acolher. Aleluia! Aquele que vivia brigando, causando um transtorno horrível no meio dos seus, ele é transformado. Aquele que estava na destruição do seu casamento é restaurado. É certo que a vida melhora, mas, queridos, essa vida abundante vai muito além. Essa vida abundante, inclusive este termo vida aí, no grego, este termo significa zoé. Sabe o que é zoé? É a vida de Deus, é a vida própria de Deus, que não tem corrupção, que não tem início nem fim. É uma vida plena, é uma vida eterna. É aquela vida interior que nos faz ser aquilo que Cristo fez que sejamos. Aleluia, que fôssemos. Aleluia, é a vida de Deus em nós. Esse é o bem maior. Ele disse, o ladrão, quem é o ladrão? O diabo.
Ele veio para matar, roubar e destruir. E é verdade, a obra do diabo não é outra, viu? Não tem conversa com Satanás. Ah, não, eu fazia as pazes com Satanás. Lá eu estava vendo um vídeo de uma turma aí, né, de um grupo pequeno, mas que faz muito barulho. E esse grupo estava lá, acho que na Bélgica, não tenho muita certeza, era lá na Europa, na região lá da Europa. Estavam gritando, né? Viva Satã, viva Satã, viva Satã. Não sabem de nada. Sabe qual é a obra do diabo? São 3: roubar, matar e destruir. Dá bastante viva para ele mesmo. As 3 coisas ele vai fazer: roubar tua vida, tua paz, teu casamento, teus filhos, tua família. Destruindo, todo dia destrói um pouco, até te matar de vez. Esta é a obra do diabo: matar, roubar e destruir. E aí fica aqueles, né, que eu falo, lembra do engano? Ó, engano espiritual. Viva Satã, viva Satã, viva Satã. Engano, escravidão. Mas Jesus Cristo veio, ele disse: o diabo vem para matar, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida de Deus, e vida que permanece, e vida que te traz plenitude, e vida que te traz satisfação, e vida que te põe para frente, e vida que vai te acompanhar por toda a eternidade, meu irmão, porque o Senhor nos deu vida eterna. Aleluia! O Senhor está neste lugar e está te fazendo bem. Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da paz, Ele é Senhor que tira o pecado, Ele é Senhor que nos torna amigos de Deus. Ele está aqui para nos fazer bem. Aleluia! Queridos, fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor.